Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pela UniAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre urbanização. E você se pergunta, o que é urbanização? Qual o sentido de se estudar e de se entender a urbanização? De uma forma geral, há muitos concursos, que caem esse termo em alguns textos e tal. Então é interessante você ter uma base sobre do que se trata para que você não caia em armadilhas, vamos dizer assim, Então vamos explicar primeiro o presente e o futuro. Atualmente, mais da metade da população mundial já vive em cidades. No Brasil, cerca de 84% da população ela é urbana. E o futuro será ainda mais urbano. Acredita-se que em 2050, 66% da população mundial será urbana. Hoje, ela beira os 54%. Então, é interessante você entender que o presente ele é extremamente urbano, mas a tendência é ficar ainda mais urbano no futuro, como nesse dado de que 66% da população mundial vai se tornar urbana. Então é legal você pensar que a situação de urbanismo hoje ela é extremamente perspicaz, ela é extremamente, vamos dizer assim, atual, faz parte das vidas das grandes cidades e também das cidades médias também, com vários problemas que a gente vai se falar agora daqui a pouco, Mas é interessante você pensar que o presente ele é urbano, mas no futuro a tendência é ficar ainda mais urbano. Ainda mais no Brasil, que 84% da população ela é urbana. E isso mudou muito nos últimos 50 anos, por exemplo, a partir da industrialização do Brasil também, na era Vargas e por aí vai. Então é interessante você pensar que a urbanização ela vai ficar ainda maior com o andamento da nossa história. Nada melhor do que entender o que significa a urbanização. Ela é a diminuição da ruralidade para o aumento da urbanização, ou seja, o aumento das populações das cidades. As pessoas vão deixar de viver nas áreas rurais para viver em áreas urbanas. Então, é isso que significa urbanização. E o exemplo clássico de urbanização é, claro, as cidades. Que significa uma aglomeração urbana, onde se juntam zonas residenciais, comerciais e industriais. Essas zonas residenciais, comerciais e industriais vai fazer com que a nossa característica de cidades apareça como ela é atualmente, principalmente no sentido de convivência, de comércio, de pessoas com suas residências e a indústria também dentro. Uma cidade muito característica é Diadema, onde há muitas pessoas trabalhando em indústrias, também um pequeno comércio, vamos dizer assim, E, claro, as residências. Então, é esse o sentido do que é cidade, que é a grande característica do que significa urbanização. Agora vamos entender o que significa o contexto histórico do que é urbanização. Desde a antiguidade existem cidades ou grupos urbanos de uma forma geral. Desde a era da Grécia Antiga, Roma ou até Egito Antigo, havia uma aglomeração. Isso na antiguidade acontece porque os povos vão deixar de ser nômades, principalmente na era mesopotâmica. Isso vai fazer com que as pessoas não precisam ficar caçando muito, elas ficam adaptadas a um lugar só. Isso cria a ideia de acúmulo de pessoas numa região. E aí que começa a ideia de cidade e a ideia de urbanização. Isso vai vir lá atrás. Mas apenas com a Revolução Industrial na Europa, a partir do século XVIII, a urbanização aparece com suas características atuais. Quando a industrialização aparece na Inglaterra, no século XVIII, vai fazer com que a produção em massa lá na época foi o tecido, o grande propulsor da Revolução Industrial na Inglaterra, por vários fatores que não precisam ser citados agora. Mas esse sentido de uma pessoa ficar o dia inteiro trabalhando e ficar algumas horas dentro de casa, ela vai aparecer lá na Inglaterra no século XVIII. E isso é uma característica fundamental para se entender a urbanização hoje. Então ela vai aparecer no século XVIII, ela não é tão recente, mas na história da humanidade ela é, entre aspas, recente. Então é importante você ter em mente que é na Revolução Industrial que aparece o sentido de urbanização. Vocação global. As pessoas preferem as zonas urbanas porque, em teoria, há melhores condições de vida. Por exemplo, trabalho, saúde, educação e lazer.
Quando uma pessoa deixa uma área rural para vir para uma área urbana, ela tende a imaginar, ela tende a pensar, ela tende a sentir isso, não só com uma imagem, vamos dizer assim, idealizada, mas com exemplos de que o trabalho para ela vai ser interessante porque ela vai ter um trabalho remunerado, vai ter condições de procurar bons trabalhos, ela também vai ter condições de ter saúde pública melhor, com vários hospitais, vários pronto-socorros e por aí vai. Vai ter também a ideia de uma educação melhor, onde há várias possibilidades de desenvolvimento, não só técnico, como teórico também, com faculdades. E, lógico, o lazer, onde vai ter desenvolvimento para atividades de lazer, por exemplo, a área noturna numa cidade grande como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, essa ideia, ela existe no sentido teórico, porque na prática a gente pode ver que não existe assim tantas vamos dizer assim, melhorias de vida, porque há muitas pessoas que vêm de áreas rurais ou de áreas não muito urbanizadas, por exemplo, de algumas cidades do Nordeste, e acabam vindo, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, onde acabam não tendo possibilidade de crescimento econômico, então acabam tendo problemas sociais muito grandes. Então, de uma forma geral, essa vocação global, que não existe não só no Brasil, mas no mundo, ela, lógico, vai proporcionar uma idealização, onde ir para as cidades é o caminho para uma vida melhor. Então essa é uma vocação global. Crescimento sem organização. Urbanização cresce muito, porque, lógico, as cidades crescem muito. E cidades tendo seus limites encostados, acontece a conurbação. Conurbação é mais ou menos assim, uma cidade ela cresce demais e a outra também, então elas se juntam e acabam tendo seu limite praticamente dividido por uma rua, por uma avenida. Então, esse acúmulo de cidades, acúmulo de pessoas vivendo dentro dessa urbanização geral, vai causar muitos problemas. E quais são os problemas? Vou citar alguns. Déficit habitacional, ou seja, muitas pessoas acabam nem tendo onde ter uma casa, e acabam nem tendo casa, onde vai aparecer, por exemplo, lugares onde casas não são muito legais para se morar, por exemplo, no morro, em favelas. Carência no transporte público e serviço público. Isso vai fazer, por exemplo, com que apareça um transporte público não muito bom e também um serviço público não muito legal, porque a quantidade de pessoas vai fazer com que não tenha projeto até tem, mas eles não são aplicados muito bem. Eles não são aplicados. Alguns projetos até nem conseguem ser aplicados de uma forma prática. Então, vai faltar, por exemplo, um transporte público que vai fazer com que as pessoas tenham uma mobilidade, não é o que eu vou falar daqui a pouco. Também vai ter falta de saneamento básico, de saúde e de educação, ou seja, as pessoas não vão ter um saneamento. Há muitas pessoas que não têm esgoto, água tratada, por exemplo, não têm condições de usar serviço público de saúde muito bom, porque o pronto-socorro vai estar sempre lotado, os postos de saúde também, então o atendimento tende a ser pior. E também a educação, porque não há uma escola de qualidade para todos, porque por mais que o projeto educacional ele tenha um âmbito nacional e fazer com que as pessoas queiram passar, com que o governo, que a sociedade brasileira queira evoluir no sentido educacional, ele não vai ser aplicado de uma forma legal na sua prática, então acaba sendo apenas uma grande teoria. Mobilidade urbana, um grande problema, um problemão. Mobilidade sempre foi um problema, mas recentemente a falta de mobilidade no Brasil já se tornou um problema nacional. É interessante você entender que ter planejamento até tem. A sociedade brasileira, por exemplo, como na Grande São Paulo, há um planejamento desde o século XX para fazer com que tenha uma forma com que as pessoas se sintam confortáveis dentro da sociedade. A gente pode pensar, por exemplo, lá no começo do século XX no Rio de Janeiro, quando foi abertas as grandes avenidas lá para se seguir o sentido da França. Mas aí começa o sentido de favelização, lá na década de 20 e 30. Então, a prioridade nos planejamentos é sim acontecer, mas eles na prática eles acabam se tornando inúteis muitas vezes, porque eles não são aplicados, vamos dizer assim. Também vai ter a prioridade aos carros, e a quantidade de carro vai fazer com que a mobilidade, os pedestres, por exemplo, não tenham uma mobilidade, um jeito de fazer com que os seus caminhos sejam feitos de forma legal. O transporte público também vai ser deixado de lado, vamos dizer assim. Eles
são, por exemplo, o caso do metrô. O metrô ele é pequeno e ele está sempre com suas obras para aumentar muito atrasadas, né? Por exemplo, se você pegar uma cidade como Nova York, há mais de 400 quilômetros, vamos dizer assim, de linhas, né, de metrô. Aqui não tem 100 quilômetros, se for muito ainda. Então, essa é a ideia de mobilidade. As pessoas não conseguem ter uma movimentação para ir trabalhar, por exemplo, de uma forma satisfatória. Então, isso é um problema e tende a piorar, porque a urbanização ela também tende a aumentar. Pensando na urbanização, a ONU todo ano lança um relatório sobre a situação da população mundial. Em 1978, desde 78, ela lança esses relatórios. No ano de 2007, ela lançou um que eu vou ler para vocês. A atual concentração de pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. Esse relatório de 2007, ele vai pregar que, apesar da urbanização das sociedades das cidades, né, elas terem esses problemas, por exemplo, com favela, pobreza e ruptura social, ela também tende a apresentar soluções dentro das cidades. De uma forma geral, esse é um pensamento positivista, né, um pensamento positivo, um pensamento legal, para que você repense a sociedade. Mas, de uma forma geral, isso vai cair, por exemplo, na ideia política, onde não há um desenvolvimento social, onde há um grande relacionamento social entre essa ideia de uma república representativa que a gente tem. A gente vota no cara e coloca o cara para nos administrar. E ele não pensa em nós, vamos dizer assim. É lógico que esse é um pensamento bem limitado, mas ele, de uma forma geral, exemplifica essa ideia da ONU. Porque a ONU ela tende a ver soluções, mas as soluções elas acabam sendo não propriamente usadas de uma forma legal. Por quê? Essas soluções elas barram, por exemplo, em burocracias. Então, pensar a urbanização, muito mais do que achar soluções, também tem que achar um sentido de uso prático dessas soluções. Então, é deixar de enrolar, uma coisa que a ONU faz muito bem com seus grandes relatórios anuais. Algumas soluções para os problemas da urbanização. Uma melhor mobilidade, por exemplo, ter menos carros e mais transportes públicos de qualidade. Isso seria uma ideia quase utópica, mas é essencial para o Brasil. Melhores bairros, bairros menores e autossuficientes, onde as pessoas não tenham que ficar se locomovendo dos seus bairros para ir em outros lugares longes, por exemplo, para fazer compra. E isso acaba fazendo com que a sua vida tenha menos tempo para curtir, vamos dizer assim, né? Você vai também no sentido de trabalho, você acaba saindo. Então, bairros autossuficientes, por exemplo, é ter o emprego perto da sua casa. Melhores cidades em relação ao clima. Adaptar cidades contra os problemas climáticos. Uma coisa muito interessante é que nas grandes cidades, por exemplo, há muitas enchentes. E isso é onde vai acontecer, né, porque a quantidade de asfalto, por exemplo, não há o contato da chuva com a terra, então ela não se esvai, vamos dizer assim. E os bueiros, lógico, sempre muito entupidos de sujeira, por uma questão de educação social, também vai proporcionar fechaduras. Então há quase uma bacia dentro das cidades e a água fica enchendo. Então seria melhor um planejamento melhor, né? Um planejamento onde esvai essa água que vem da chuva. Esses problemas são alguns que eu estou citando. Resumindo a aula de hoje, o presente e o futuro. Metade da população é mundial e a tendência é aumentar ainda mais. Então, vai piorar, vamos dizer assim. O que é a urbanização? É a diminuição da ruralidade para um acúmulo de pessoas na área urbana, em cidades, tá? Então, um grande exemplo de urbanização são cidades. O sentido de urbanização ele vai acontecer mesmo do jeito que a gente tem hoje, com as características atuais, lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, porque vai aparecer uma urbanização de trabalhadores morando perto das fábricas, é aí que cria o sentido de cidades de urbanização. A vocação global é a ideia de que ir para a cidade, em teoria, é muito bom, vai fazer com que condições sociais vão melhorar, por exemplo, trabalho, saúde, educação e lazer. Crescimento sem organização.
Pensar em conurbação, onde as cidades se encostam, vamos dizer assim, e problemas urbanos por causa dessa conurbação e outros sentidos também. Então, são um crescimento sem organização, onde há planejamento, mas não há um eficaz uso desse planejamento. Mobilidade urbana, um problemão. As pessoas preferem andar de carro, então entopem as avenidas, entopem as ruas, e o transporte público ele é deixado de lado, vamos dizer assim. Então, as pessoas não têm um caminho legal para ele andar, principalmente no sentido de pedestres, né, onde a ideia de carro é mais interessante, por exemplo, para as indústrias, do que pensar num pedestre, pensar em ciclovias, por exemplo. Pensando na urbanização, problemas sociais e soluções sociais. Achar os problemas é fácil, né? Também dar soluções é um pouco menos fácil, vamos dizer assim, mas essas soluções elas têm que ser enquadradas sem ser burocráticas, para que ela aconteça realmente, né, de fato. Soluções urbanísticas, melhorar a mobilidade, fazer com que os bairros sejam autossuficientes e cidades mais climas, ou seja, proporcionar a cidade que tenha uma adaptação ao clima para que não sofra, por exemplo, com enchentes. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha entendido que urbanização ele é importante e que pode cair em concursos e textos. Eu agradeço, espero que você esteja na próxima aula acompanhando. Tudo bem? Muito obrigado.